Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão Saraiva. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo em Direito Tributário. Pessoal, cumprimento inicialmente a todos os meus alunos, todos a galera aí do EAD, a galera também presencial nas faculdades. Olha só, fico muito feliz, muito agraciado por essa oportunidade de desfrutar e compartilhar com vocês. Como me conhece, não sou de muitas delongas em conversas, sou direto ao ponto. Então, pessoal, nesse sentido, vamos estudar o direito tributário, em especial o conceito ou definição jurídica de tributo. Mas antes de mais nada, será que é conceito legal ou é definição legal? Pessoal, se for buscar ao pé da letra a palavra conceito vem de concepto, conceber. Significa dizer, pessoal, você buscar uma frase, uma expressão, a totalidade. Mas quando você encontra aqui no CTN, pessoal, não esqueçam de estar com o seu vadimeco do lado, viu? Então, quando você busca aqui o CTN, Lei 5172 de 66, você verifica que é uma definição. O artigo 3º define o tributo. Por quê? Porque ele apresenta suas características. Um exemplo de conceito, por exemplo, se você pegar o Código Civil, você vai identificar no artigo 966 caput o conceito de empresário. Lá diz o seguinte, vamos lá? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Pessoal, ali é um conceito, uma abrangência. O CTN não. E traz uma definição. Bem, isso é só uma curiosidade, isso não vai cair na OAB, nem no concurso, não é verdade? Mas vamos agora enfrentar mesmo a definição de tributo no CTN. Pegue seu CTN, consulte o artigo 3º, tá? Tá aqui do ladinho, esse aqui eu vou falar de cabeça, olha só. O artigo 3º do CTN, que é a Lei 5172 de 66, diz o seguinte: tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não constitua sanção por ato ilícito e instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha só, veja, é uma definição, não é, gente? Portanto, há várias características, atributos que vão informar o tributo. E o primeiro deles, pessoal, não podemos deixar de lado, é que tributo é toda prestação. Ora, se tributo é toda prestação, pessoal, é porque desenvolve uma relação jurídica tributária. Pessoal, isso é milenar. No que tange o tributo, constitui-se, portanto, uma relação jurídica, não uma relação de poder. Por haver uma relação jurídica, pessoal, nós não podemos esquecer que, perante o contribuinte, perante o responsável tributário, existe sim direitos e garantias fundamentais. Olha só, não vamos esquecer o artigo 1º caput da Constituição, que fala que nosso Estado é uma República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito. Se é um Estado democrático de direito, pessoal, de direito, existe a legalidade. Existe todo um caleidoscópio, existe todo um conjunto, pessoal, de direitos e garantias fundamentais. Não vamos olvidar e esquecer o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Legal, muito bonito, né? A Padilha é lindo demais. Olha só, então vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Tá aqui no CTN, é o artigo 3º, tá? Quem tá chegando agora, olha só, artigo 3º da Lei 5172 de 1966. É o nosso amigo Código Tributário Nacional. Bem, lá no artigo 3º caput diz o seguinte: tributo é toda prestação. Se tributo é toda prestação, é porque desenvolve o que, gente? Uma nítida relação jurídica. Agora só, pessoal, vamos aqui. Essa relação jurídica tem de lado o sujeito ativo e o sujeito passivo do outro lado. Então, sujeito ativo de um lado, sujeito passivo do outro lado. Quem é o sujeito ativo? Pessoal, quem é que te tributa? Vamos lá, pega aí, sei lá, vamos pegar o carnê de IPTU. Você vai ver o que, gente? O município, não é verdade? Agora nós somos no período de declaração de imposto de renda. Pessoal, quem é que cobra esse imposto de renda? Para quem tu paga esse imposto de renda? Hein? Para a União, né? Então vamos lá, pessoal. Significa dizer que o sujeito ativo é o ente tributante, é o ente político. E quem é esse ente político, pessoal? Vamos lá. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não vamos, por favor, olha só, não vamos dizer que território federal é unidade federativa. Por favor. Território federal, pessoal, você sabe, segundo a Maria Silva Zanella de Pedro, excelente livro de direito administrativo, elas ensinam pra gente o quê? Que autarquias geográficas são territórios federais.
E, por sinal, pessoal, não existe mais, só na Constituição, é fato, mas não existe contemporaneamente algum território federal. Beleza? Então, quem é esse ente tributante? É o sujeito ativo, tá? Que é a pessoa jurídica de direito público. Quem é esse cara? Olha só, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas não acabou. Pessoal, mais para frente, bem um pouquinho para frente, vamos falar de competência tributária e competência legislativa tributária e vamos oportunizar e conhecer, pessoal, a capacidade tributária ativa. Espere só, vamos juntos. Queridos, queridas, vamos lá? Então, tributo é toda a prestação. Prestação é porque tem uma relação jurídica. Não há uma relação de poder, há uma relação jurídica, ok? Show de bola? Vamos seguir. Olha só, tributo é toda a prestação pecuniária. Meu amigo, não vamos longe. Pecuniária vem de quê? Olha aqui, ó, tintim, pecus. O termo pecus, né, vem de gado. Lá da antiguidade, pessoal, usava-se, e ainda se usa certamente, né, no interior geralmente se usa, ou até mesmo entre grandes latifundiários, se troca de animais, enfim, o animal ele é usado como moeda de troca, pessoal, tá? Grandemente, com uma referência monetária, até porque na antiguidade não tinha uma moeda como a gente tem agora, né, gente? Então veja, o pecus, pecuniário, significa dizer índole ou natureza patrimonial. Então, tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, tem uma índole o quê? Patrimonial, grana, beleza? Então, o tributo é toda a prestação pecuniária compulsória. Pessoal, só alertando vocês, lá no meu Instagram, e quem é meu aluno do Flores, lá no Flores, lá no Abo Ava, você vai encontrar, pessoal, a minha apostila. E lá nessa apostila, que é um conjunto de slides, que tem questões de concurso resolvidas, tem questões de OAB resolvida, você vai ver os termos jurídicos apropriados, tá ok? Peço para vocês acompanharem, a dar uma lida. E olha só, quando eu estiver fazendo a resolução de questões, que eu adoro resolver questões, nós vamos colocar somente o slide na frente e a gente vai mesmo bombar e vamos entender essas questões, tá bom? Agora vem aqui, pessoal. Quando nós falamos que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, nós temos um termo em latim, é ius imperium. O que é isso, Salomão? Olha só, o ius imperium é o direito de império. Professor, como é isso? Olha só, significa dizer, pessoal, que o Estado impõe. O Estado te impõe a pagar o tributo. Cara, imagina tu passar um ano sem pagar IPVA. Vai dar problema, não é? Agora veja, se tu não pagar IPVA, vai te dar um problema muito sério, porque você não consegue o licenciamento para você dirigir o veículo. Agora veja, pessoal, a partir do momento que tu paga o IPVA, né, você paga também, de fato, o licenciamento, né, o IDPVAT, você tem aí comprovadamente o documento, que é o licenciamento, para você circular durante, né, todo o seu percurso de ida para casa, para o trabalho, viagem, etc. Pessoal, mas veja, o IPVA é um tributo e você paga, mas não porque você está gostando de pagar não, amigão. Só na Finlândia que teve uma greve justamente porque houve a redução da carga tributária. Aqui no Brasil é o seguinte, você paga porque efetivamente, pessoal, você é imposto isso para você. O tributo, portanto, decorre de uma relação compulsória. O Estado ele te impõe o ius imperium. Meu querido, vamos pegar rapidinho a Constituição? Olha só, lá na Constituição nós temos o artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, o poder é do povo. E o povo, pessoal, é elemento humano do Estado. Assim sendo, diminuindo essa missa, olha só, significa dizer que você, olha só, você paga o tributo porque você quer. Você paga tributo porque você quer. Você não quer deixar de pagar tributo, porque você quer o quê, gente? Que esse volume de capital, que é uma receita pública derivada, seja redirecionado com atividades claras para prestar serviço à sociedade. Você quer segurança pública, você quer saúde, né? Você quer uma série de elementos. Então, para que haja isso e o Estado não venha a sair confiscando, tem que se pagar tributo. E para isso ele te impõe o dever de pagar tributo. Tributo, portanto, pessoal, é uma receita pública derivada. Decorre do ius imperium. Ok? Faça o download do material para você me acompanhar gradativamente com a minha fala, tá bom? Estão entendendo? Tranquilo? Olha só, pessoal. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Pessoal, dessa vez vamos para o vadimento, tá ok?
Vamos aqui acessar o Vadimeco. Você está com o seu Vadimeco aí? É importante, tá? Veja, o artigo 162 do CTN, ele diz o seguinte, vamos aqui. O pagamento, acharam aí? Beleza. O pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal. 2. Nos casos previstos em lei, em estampilha, papel selado ou por processo mecânico. Professor, então significa dizer que o tributo ele é expresso em moeda corrente, que é o real. Show. Mas eu também posso expressar, em razão da mesma, pagar tributo em cheque? Pode. Está na lei, está no mundo, tem que se aplicar. Então veja, existem outras formas de você pagar tributo, que não somente o quê? Dinheiro. Cheque, vale postal, estampilha, a próprio dinheiro em si. Existem várias formas de pagar tributo. Agora veja, ex vi legis, nos termos da lei. Legal? Até porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Beleza, meus queridos? Tranquilo, tá de boa? Vamos seguir. Volta aí, vamos folhear aí. Artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Pessoal, em cujo valor nela se possa exprimir é essa relação em que o tributo pode ser pago em dinheiro, pode ser pago em cheque. Agora só, será que o tributo pode ser pago por dação em pagamento? Pessoal, é o seguinte, o que é a dação em pagamento? Vocês lembram? Lá em obrigações? Hein? Olha só, a dação em pagamento é o seguinte. A dação em pagamento, pessoal, é quando você entrega um bem, móvel ou imóvel, para você pagar um débito. O CTN, pessoal, ele cria uma certa restrição. Ele não admite a dação em pagamento de bens móveis. Olha só, vamos aqui consultar o artigo... Opa, a tela passou. O artigo 156 do CTN. O artigo 156 ele fala das situações em que envolve a extinção do crédito tributário. O primeiro deles, show de bola, pagamento. Esse nego não erra não, né? Todo mundo sabe. Pagou, quitou. Agora vem, lá no finalzinho, no inciso 11, tem o seguinte. A dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Olha só. A dação em pagamentos que é admitida no CTN é de bens imóveis. Você não paga por bens móveis. Cara, tu acredita que isso já caiu no OAB? Pô, brincadeira, né? Então veja, você realiza a quitação de um débito tributário mediante, dentre outras formas, pela dação em pagamento de bens imóveis. Mas uma ressalva, olha só, eu acabei de ler. Veja que no CTN, trago aqui de novo, olha só, ele fala o seguinte, ele é muito criterioso. A dação em pagamento de bens imóveis na forma, a conjunção aditiva e condições estabelecidas em lei. Então tem que ter uma lei, meu amigão, para dizer a forma de pagar e as condições específicas, tá ok? Não vamos adentrar agora nesse caso, porque a matéria de hoje, pessoal, é tributo. O que é um tributo? Aliás, o CTN não conceitua, define. Nós acabamos de ver as características de atributos, né? Então, bem, feito isso, vamos lá. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. Essa parte do CTN aí eu acho muito legal, que o aluno pergunta demais. Pessoal, eu peço para vocês aí pegar o material dos slides e ficar me acompanhando aí também, tá beleza? Então, olha só. Tributo não é multa. Tributo não é penalidade pecuniária. Portanto, pessoal, tributo é lícito. Vai ser óbvio, mas não é não. Vamos aqui. Pessoal, vamos imaginar aqui um exemplo mais real. Eu gosto de trazer a coisa para a realidade. O aluno entende pelos exemplos, tá? São 10 anos, amigão. Olha só. Vamos imaginar pontualmente você dirigindo seu veículo e o descuido, vamos supor que você é um cara honesto, né? Um cara trabalhador, ético. Você passa o sinal vermelho. Isso é um descuido seu, um deslance. Amigão, você praticou uma infração. Praticou? Essa infração é tributária? Não. Uma infração administrativa. Você praticou uma infração administrativa. Isso vai repercutir em quê, amigão? Você vai pagar uma multinha, não vai? Se pegar pardal, se pegar
um agente, uma autoridade, né, uma SMTT, um agente de trânsito municipal, ele vai lá fazer a devida anotação e tem que fazer, né? E você vai receber aí o carnezinho, né, o boleto para pagar. Evidentemente, você pode fazer a defesa administrativa. Mas você praticou o quê? Uma infração administrativa. Você violou a legislação de trânsito. Você está tendo cerceamento do seu direito de ir e vir ficar? Não. Pessoal, você sabe o que é ilícito? Vamos aqui pegar a base. Você sabe o que é ilícito? Lá na teoria dos fatos jurídicos, você tem o fato natural e o ato humano. Tem autor que prefere botar fato humano, né? Vamos aqui. Então, fato natural e ato humano. Por que ato humano? Porque é evolutivo. Você tem um comportamento voluntivo, você emana uma vontade. O fato natural, você já sabe que pode ser ordinário, extraordinário, enfim. Esquece isso aí, foco aqui. Então, no ato humano, ele pode ser lícito ou ilícito. No ilícito, né? No lícito, você conhece. Negócio jurídico, ato jurídico, estrito sensu, enfim. E no ilícito? Nós temos o ilícito penal, o ilícito civil e a infração administrativa. Tem autor que bota ilícito administrativo. Cada um no seu quadrado. Eu prefiro infração administrativa, ok? Show. Olha aqui. Vem comigo. Tá pegando a matéria? Olha só. Ilícito penal. Pessoal, crime. Crime, fato típico, antijurídico, culpabilidade, né? Fato tem que ser típico, antijurídico e haver culpabilidade. Qual é a restrição que envolve pela prática de crime, gente? É o cerceamento do seu direito de ir, vir, ficar. Esquece fiança. É o seu cerceamento, né? A essência mesmo, modal da prática, portanto, do crime é a resposta, né? Toda ação requer uma reação, né? Então, é você ser condenado por uma pena que vai te restringir seu direito de ir e vir ficar. O mais clássico deles é o homicídio, artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, beleza. Agora, quando você pratica um ilícito civil, qual é a resposta estatal? Olha só, pessoal. Efetivamente, as partes, elas podem o que, gente? Entrar em acordo. Mas vamos supor que não haja esse acordo. O nego está mesmo com raiva um do outro. Então, no artigo 186 do Código Civil, você vai identificar pontualmente... Aliás, vamos ler o artigo 186, né? Você vai identificar o ato ilícito. E você vai ver, pessoal, que da prática desse ato ilícito vai repercutir pontualmente, pessoal, numa restrição patrimonial. Você vai ser, pessoal, condenado, por assim dizer, ou melhor, vai haver uma responsabilidade civil e ela tem natureza o que, gente? Financeira, patrimonial. Você deverá o que, gente? Restituir o status quo ante ao fenômeno lesivo patrimonial. O artigo, deixa eu colocar aqui o marcador, fica mais fácil. Olha só, vamos lá para o Código Civil Brasileiro. O Código Civil, artigo 186, aí vem o 402, 404, né? Bem, o artigo 186, pessoal, diz o seguinte. Achou aí o Código Civil? Beleza? Deu tempo, né? Então, show. Vamos aqui. 186 do Código Civil, olha só. Aquele que por ação ou omissão voluntária, tem que ser voluntário, por isso que é ato humano. Negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, cometeu um ato ilícito, o status quo ante que o Estado exige o quê? É a indenização. Isso vai repercutir na responsabilidade civil. Ok? Show de bola. Volta para o tributário. E na infração administrativa, pessoal? Olha só. Na infração administrativa, a resposta que o Estado exige é o seguinte. Aí o Estado vem e em razão da sua função de ser Estado, né, ele vai te exigir uma devolutiva. O status quo ante, que é o equilíbrio. E qual vai ser, pessoal? Ou o Estado restringe certas liberdades fundamentais suas. Exemplo, imaginemos uma empresa que participa de um procedimento licitatório. Tá? A Lei 8666 fala de procedimento, a Constituição fala de processo, mas é procedimento. Então, você participa de um procedimento licitatório, infelizmente, tu bagunçou a coisa, né?
você cometeu lá uma série de irregularidades. O Estado ele pode te penalizar você não participar de multa licitação, cara, independentemente da esfera criminal. Agora veja, além disso, em razão de você ter praticado uma infração administrativa, você vai ter que ter um pagamento de uma multa, que é essa multa de trânsito. E no direito tributário, pessoal, que é muito lindo, por sinal, ele vai te dizer o seguinte, amigão, se você praticou uma infração administrativa violando a lei tributária, a legislação tributária, você vai pagar uma multa. A multa tributária, que a gente usa muita expressão, o CTN usa outra terminologia. Ele usa a terminologia penalidade pecuniária. Vou repetir. A terminologia que o CTN usa, a Lei 5172 de 66, já está chegando aos 20 minutos, tá? Chegar a 25 minutos, indo para 30, a gente encerra o bloco, tá ok? Então, olha só, o CTN chama isso de penalidade pecuniária. Então, veja, a multa de trânsito que você conhece, para o CTN, evidentemente, multa de trânsito, violação do Código de Trânsito Brasileiro, né? Aqui é a violação do CTN, da legislação tributária. Então, quando você pratica uma conduta, né, que viola a legislação tributária, a lei tributária, você vai pagar penalidade pecuniária. Tá? Você não pratica, portanto, pessoal, um crime. Você pratica uma conduta ilícita que tem como resposta o pagamento de penalidade pecuniária, que é a nossa amiga multa tributária. Aí eu tenho dois tipos de alunos. Quando eu estou dando aula no curso de contabilidade, o pessoal está se preparando para o CFC e tal, eu bato muito na tecla com o meu aluno, olha galera, grave multa tributária, multa tributária, multa tributária. Só que a OAB traz uma visão mais legalista, né? Então, meus alunos de OAB, né, a galera que quer ser advogado, profissão magnífica que eu exerço, tem que usar mais essa linguagem CTN, tá? Não usar muito essa linguagem das portarias, resoluções aí dos órgãos públicos, tá? Fazendários. Então, a linguagem que eu vou trabalhar com vocês, pessoal, é penalidade pecuniária. Mas eu estou logo te advertindo. Se você, por exemplo, for fazer a prova do ESAF, tu tem que usar as duas linguagens. Mas a prova da OAB, você tem que saber as duas. Mas eu quero que você se dedique um pouco mais a essa linguagem aqui da OAB, ou melhor, essa linguagem aqui do CTN, tá bom? Penalidade pecuniária. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Olha só, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, tributo, portanto, não é multa. Mas faltou um detalhe ali, pessoal. Você já ouviu falar do princípio do pecunia non olet? Lá no material você vai ver a expressão em latim, ok? Eu te peço, daqui a pouco, para ler comigo os artigos 118 CTN e 126. Mas eu queria que você analisasse a seguinte situação aqui pontual. Meus amigos, meus queridos, olha só. Quando você analisa o sistema tributário como um todo, você tem que adotar na sua percepção e mente que há uma técnica própria, há expressões jurídicas próprias e denotações de interpretações hermenêuticas próprias no direito tributário. Pessoal, você não precisa ser contador ou economista para entender tributário, por favor. Tá? Não precisa. Mas tem alguns pontos interessantes do sistema tributário que ele usa um raciocínio muito econômico, muito contábil. E às vezes o aluno de direito de começo, ele leva um susto, não entende. Porque olha só, um exemplo de tudo isso aqui é o que eu vou explicar para vocês. Já já vou ler o artigo 118. Já calma aí. Então veja só. O princípio do pecunia non olet significa dizer, olha só, pecunia, pecus, gado, dinheiro, né? Non olet, dinheiro não cheira. Intuitivamente, o que está te transmitindo? Meu querido, ali está dizendo o seguinte, pouco importa a procedência do dinheiro. Eu não estou dizendo que o tributo ele tem como fato gerador algo ilícito. Não, não, não. O tributo é lícito. O fato gerador é lícito.
Então, para a gente entender mais esse princípio, que é o princípio do pequeno knowledge, que não é esse polêmico que todo mundo fica falando, é bem tranquilo. Pequeno knowledge, pessoal, ele é aplicado quando, independentemente da atividade praticada pelo contribuinte responsável, eu vou buscar o fato gerador. E o fato gerador, pessoal, ele vai falar de uma situação lícita. Não existe um fato gerador, pessoal, que é ilícito. Vamos aqui. Aspectos jurídicos e econômicos. Propriedade. Gente, propriedade é algo ilícito? Não, gente. Não. Propriedade é algo lícito, sim. Propriedade imóvel, propriedade de bem móvel, né? Imóvel, imóvel. São propriedade. Propriedade é propriedade. Ok? Então, outro exemplo aqui. Queridão, quando você deposita um dinheiro, ao depositar dinheiro, você faz a operação de exportar, né? Você pega esse dinheiro, você deposita na conta de um parente seu, lá em Portugal, depois em Milão. Você faz várias operações. Você vai ser tributado, não tenha dúvida. Inclusive, tem uma operação de câmbio envolvida e tal. Mas o que eu quero te alertar é o seguinte: pouco importa se o dinheiro que você pegou e colocou no banco, ele é ilícito. O fisco não vai chegar. Ei, amigão, esse dia que você está aí, veio de onde? Veio do tráfico de drogas? Veio de algo ou outra coisa ilícita? Não. Você vai pegar o dinheiro, depositar na conta, vai processar e pronto. A visão é muito econômica nesse ponto. A visão é muito bem prática. E é isso que o CTN vai se inspirar. Não é que o CTN ele não tem uma visão moral, né? Aliás, eu já vi tem uma obra amoral. Gente, algo amoral, né? É ausência de moral. Poderia até dizer que é imoral, mas a moral que não tem moral, né? Não é bem aí. O que eu quero que você entenda é o seguinte: realmente, quando você diz que o CTN ele tem uma percepção, uma óptica amoral, mas com a seguinte observação: ele é amoral porque o critério é técnico. O critério é técnico. Mas não amoral porque é imoral. E é amoral no sentido de que a percepção é essencialmente econômica. O fato gerador é uma revelação de riqueza. Os livros mais antigos falavam de revelar, revelação de riqueza. E realmente é. Olha só, propriedade é uma revelação de riqueza, renda é uma revelação de riqueza, circulação de mercadoria é uma revelação de riqueza. Então veja, o grande macro situações em que demonstram a ocorrência do fato gerador são revelações de riquezas que são tipificadas em lei. Ou seja, a lei está te dizendo quais são essas situações que revelam riquezas. Agora só, tem situações que não revelam riquezas, para tu ver como o CTN ele distancia desses critérios. Tá? A visão mais econômica, arrecadadora. Tem situações que não tem nenhuma revelação de riqueza. Por exemplo, guerra externa. Amigão, o que guerra externa tem a ver com revelação de riqueza? Nenhuma. É só desgraça. Só lamentável. Né? Infelizmente, lamentável. Ainda existem muitas guerras, infelizmente, no mundo. Né? Mas guerra não tem nada a ver, cara, com revelação de riqueza. Não tem nada a ver mesmo. Calamidade pública. O que tem a ver com revelação de riqueza? Nenhuma coisa a ver, cara. Não tem nada a ver. Estou chegando já nos 28 minutos. Estou encerrando. Tchau. Então, veja. Não tem nada a ver. Então, veja. Então, como é que eu posso entender o pequeno knowledge? Meu querido, quando você tem a ocorrência do fato gerador, ele não tem em razão do fato de haver uma atividade lícita ou ilícita. O fato gerador, pessoal, decorre em si de uma situação definida em lei, da qual ou revela a riqueza, ou a lei reconhece ela como fato gerador. Mas a coisa não é aleatória não, porque tem que ter uma Constituição. E a Constituição ela tem que indicar claramente quais são as unidades federativas que têm competência para instituir, por exemplo, o IPTU, para instituir um empréstimo compulsório, um imposto sobre grandes fortunas. Cada unidade federativa, segundo a Constituição, vai ter a sua competência tributária, ou seja, de instituir tributo, que é feito por lei em regra. Então, a instituição de tributo ela é um reflexo
da vontade da Constituição de dizer, olha, eu quero que a propriedade seja o fato gerador de quê? Vamos supor, propriedade veicular automotor, IPVA. Então, IPVA dos estados vai ser instituído, portanto, com uma lei estadual. Ficou claro? Então, não vamos confundir a história de que o indivíduo já caiu em OAB, caiu várias vezes na época da CESP, na FGV também já teve essas referências, né, em termos de OAB. CFC nem tanto. Então, veja, a nível de OAB, olha só, meus queridos, o indivíduo, traficante de drogas, ele é todo esculhambado. Traficante de droga, de acho. E aí o que acontece? Ele pegou o dinheiro dele, depositou em conta e houve lá a tributação condizente. Meu amigo, essa tributação que sentiu é indevida? Claro que não. E eu vou te mostrar agora que toda essa minha visão aqui, que eu estou falando, não é minha, do CTN. Então, se vier algo amoral, é amoral não no sentido de imoral. É amoral no sentido de ausência de critérios éticos morais. Então, vamos aqui para o CTN, beleza? Achou aí? Artigo 118, porque o que se fala se prova, né? Vamos aqui. Artigo 118. Cadê? Ixi, tá aqui não. 139, 118. CTN, achou aí? Olha o que diz. A definição legal do fato gerador é interpretada, já vou encerrar, abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Então, olha só, se tributo não constitui sanção por atos ilícitos, primeiro, que tributo não é multa tributária, tem nada a ver. E outra, independentemente da atividade praticada pelo contribuinte ou responsável, ou ainda um terceiro, o que vai haver incidência, pessoal, é em cima do fato gerador. Tudo bem? Pessoal, vou fechar esse bloco e na próxima nós continuaremos, tá ok? Fique ligado, não esqueça o Deus Realizações. Pessoal, se gostou, valeu a pena, deixe seu like que ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço, até mais.